Depois do empate pela Libertadores da América contra o Fluminense, o Internacional voltou para Porto Alegre para voltar o foco momentaneamente para o Campeonato Brasileiro. No sábado, enfrenta a equipe do Atlético Mineiro e busca uma vitória para também sair da parte de baixo da tabela. O treinamento aconteceu no CT Parque Gigante, recuperado em tempo recorde depois de estar alagado em função do alto nível do Guaíba pelas fortes chuvas que caíram na capital nos últimos dias. Eduardo Cudê encaminhou a equipe que enfrenta o Galo neste fim de semana. Um time reserva com muitas caras novas começando a partida. E um desfalque é sentido no CT Parque Gigante. O auxiliar técnico Cauã de Almeida deixou o Internacional por uma proposta para um outro clube do futebol brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 28 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa quinta-feira. Bom, o Inter voltou do Rio de Janeiro, onde empatou com a equipe do Fluminense pela Libertadores da América e chegou na capital gaúcha no início da tarde. E aí a dúvida era onde o Inter ia realizar o treinamento. Por quê? O CT Parque Gigante foi atingido pela alta do Guaíba e ficou embaixo d'água nos últimos dias, mas o staff do Internacional trabalhou para secar o gramado e dar condições de treinamento para que quando a equipe voltasse. E isso, acreditem, aconteceu. O Internacional conseguiu trabalhar normalmente no CT Parque Gigante na tarde desta quinta-feira. Um treinamento, é verdade, para os jogadores reservas. Os titulares deram voltas apenas no gramado, fizeram um trabalho regenerativo, mas depois que a atividade foi fechada, Eduardo Cudê começou a trabalhar o time que enfrenta neste sábado o Atlético Mineiro, tá? Bom, e aí ele definiu uma escalação que deve ser a utilizada neste fim de semana, tá? O Revista Colorada apurou que o time que treinou foi esse: Kehler no gol, a defesa de Rômulo na lateral direita, Igor Gomes e Nico, a dupla de zaga, e o Dalbert sendo lateral esquerdo. Aí o meio-campo abre com Gabriel, Bruno Henrique, Campanharo e Gabriel Barros. Na frente, Luca e Luiz Adriano. A grande novidade do time seria o Gabriel Barros, que entra nesse time reserva na vaga do Depena, que está suspenso e não pode atuar contra a equipe do Atlético Mineiro. Outra novidade é a entrada do Rômulo como um lateral direito. Isso porque o Bustos, que seria o substituto ao Hugo Malho, também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e acaba não enfrentando o Galo. Outra novidade é o Campanharo nesse time titular. E o Campanharo no time titular entraria na vaga do Depena, aliás, na vaga do Matheus Dias, que está lesionado e fica de fora. É um time com muitas caras novas. Pode ser trabalhado nessa sexta-feira alguns incrementos de jogadores como, por exemplo, o Hugo Malho, ou algum zagueiro, o Vitão, para o Igor Gomes ser deslocado para a lateral direita e assim ter um time um pouco mais forte contra a equipe do Atlético Mineiro, mas será um time reserva contra o Galo neste fim de semana, tá? Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo, ainda no Rio de Janeiro, falando sobre a repercussão da arbitragem no primeiro jogo da semifinal da Libertadores da América. A direção do Internacional reclamou de um suposto pênalti não marcado pelo árbitro, um toque na mão do André, mas existe uma bronca nos bastidores entre Inter e Fluminense, tá? A reclamação do Internacional, ela é tentando combater o que o Fluminense fez, porque o Inter entende que o Fluminense tentou condicionar a arbitragem, reclamando de lances que, na visão do Inter, foram menores do que, por exemplo, esse pênalti não marcado do André. Tanto que hoje eu conversei com a direção do Internacional e eles me garantiram que não irão tomar nenhuma ação junto à Conmebol por aqueles que eles entendem ser os erros da arbitragem, que inclusive teve diálogo de VAR sendo divulgado e que mostra que de fato o lance não foi sequer analisado pela arbitragem, tá? Eu dou mais detalhes sobre isso aqui, é só clicar para assistir, saber um pouco mais desse imbróglio, de como ficou quente o clima da semifinal da Libertadores a partir deste assunto de arbitragem, tá? Ainda repercute as falhas de René
no jogo contra a equipe do Fluminense, tá? E o René foi para a sua rede social, foi para o Instagram e falou sobre isso abertamente. O René assumiu, de certa forma, os erros que cometeu na partida no Maracanã. Ele já havia dado entrevista falando sobre isso, a gente repercutiu aqui, mas esse post aí, dele dizendo: os erros de hoje podem tirar até meu sono, mas não vai tirar minha confiança. Espero que todos continuem acreditando, seguimos juntos. É ele falando sobre o erro, mas falando ali, cabeça erguida, vai seguir sendo confiante. Ele prometeu isso, né, na zona mista, dizendo que isso não ia abalar a confiança dele para ele seguir jogando da mesma forma. E recebeu diversos recados de companheiros se solidarizando com o René, que falhou nos 2 gols que o Fluminense marcou, mas participou também dos 2 gols do Internacional, o lateral esquerdo do René, que é uma das lideranças do elenco e teve esse papel humilde do René, hombridade do René de assumir o erro e falar sobre isso abertamente, tá? Por último, eu quero falar sobre uma mudança, uma peça que o Inter perde no mercado de transferências nessa quinta-feira, tá? O Cauã de Almeida, auxiliar técnico permanente do Internacional, que foi, por exemplo, o técnico interino do Inter na partida contra o Fortaleza no Brasileirão do ano passado, a despedida do Dali, lembram? O Inter demite o Medina? Pois é, o Cauã de Almeida pediu demissão nessa quinta-feira. Motivo: ele foi contatado por Mano Menezes para ser auxiliar técnico da comissão de Mano no Corinthians. O Corinthians está chegando, o Mano está chegando no Corinthians com o Sidney Lobo e solicitou também, fez uma proposta para o Cauã de Almeida, que agora está indo trabalhar no Corinthians e já não está mais no Internacional, que vai buscar agora um auxiliar técnico permanente. Talvez não para este ano, tá? Talvez para a próxima temporada, aí dependendo da próxima gestão que assumir. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar odds do fim de semana, já que estão aí, porque na sexta-feira não tem jogo do Campeonato Brasileiro. Sábado, por exemplo, tem Galo e Inter e Galo. Odd do Inter, 3.2. Empate, 3.1. E o Galo é favorito, 2.37. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!